Essa questão diz o seguinte: uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts, ligadas em série. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de. Então nós temos aqui uma questão de circuitos elétricos. O que tem nessa questão? Nessa questão tem lâmpada e duas pilhas. E aí as pilhas têm tensão nominal de 1,5 V e são ligadas em série. Agora já dá para a gente desenhar o circuito do problema. Como é que é esse circuito? Você tem uma lâmpada, que nada mais é do que um resistor no diagrama do circuito. E aí esse resistor está ligado em duas pilhas. Eu vou desenhar as pilhas assim, olha. Dois retângulos vermelhos. Essa é uma pilha e aí essa pilha está ligada numa outra pilha. E as duas são ligadas em série com a lâmpada, bem assim. Só que dentro das pilhas você tem uma resistência interna e, claro, a fonte que fornece a voltagem da pilha. E aí você está ligando uma na outra. Então o diagrama de circuitos fica bem assim aqui como eu desenhei. Essas duas pilhas têm tensão nominal de 1,5 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas fontes aqui são de 1,5 volts. As fontes internas das pilhas. Então, aqui tem 1,5 volt e aqui também tem 1,5 volt. E agora, a pessoa usa um voltímetro para medir a diferença de potencial na lâmpada. Ou seja, a DDP aqui na lâmpada é de 2,78 volts. Além disso, o amperímetro indica que a corrente é de 94,2 mA. Então, pelo circuito corre uma corrente de 94,2 mA. O que a gente tem que descobrir nessa questão é o valor da resistência interna das pilhas. Como que você pode resolver isso? Olha, você tem como redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Pega as duas fontes das pilhas e junta elas e pega as duas resistências e coloca para fora. Assim, ó. Você tem aqui em cima a lâmpada, aí aqui embaixo você tem a resistência interna da pilha número 1, vou chamar de Rzinho. Você tem a resistência interna da pilha número 2, Rzinho de novo, porque as pilhas são iguais. E aí você tem as duas fontes, duas, cada um oferecendo 1,5 volts de diferença de potencial. Então, essas duas fontes juntas são a mesma coisa do que uma única fonte de 3 volts. Então, você pode redesenhar esse circuito mais uma vez e colocar ele assim com essa cara. Resistor representando a lâmpada e duas resistências aqui embaixo, além de uma fonte de 3 volts. Tá aqui. Aqui é R e aqui é R. A resistência da lâmpada a gente não conhece, vou chamar de R maiúsculo. Então, agora vamos olhar para os dados do problema. Aqui na lâmpada você tem uma queda de potencial de 2,78 volts. Então, a fonte te oferece 3 volts. Você tem uma queda aqui de 2,78. O restante, para completar os 3 volts dessa queda, acontece nas resistências internas das pilhas, tanto aqui quanto aqui. Claro, como as resistências são idênticas, porque as pilhas são idênticas, a queda de potencial que acontece em cada uma delas também é idêntica. Então eu vou chamar essas quedas de potencial em cada pilha de V. Então aqui é V e aqui é V também. Se a gente soma todas as quedas de potencial, o resultado tem que ser igual à voltagem da fonte. Então V mais 2,78 tem que dar 3 volts. Ou seja, 2 vezes V mais 2,78 tem que ser igual a 3. Então, 2 vezes V é igual a 3 menos 2,78. E aí, 2 vezes V é igual a 0,22. Portanto, a queda de potencial em cada resistência interna é de 0,11 volts. Agora vamos usar a lei de Ohm para descobrir então qual é o valor da resistência. Por quê? A gente sabe quanto vale a corrente e a gente sabe quanto vale a diferença de potencial aqui nesse resistor. A lei de Ohm, ela fala para a gente que a queda de potencial em um resistor é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele. Então,
Qual é a queda de potencial em um desses Rzinhos daqui? É esse V que a gente calculou agora, 0,11. Então, 0,11 é igual à resistência interna da pilha, Rzinho, vezes a corrente que passa por essa resistência. Essa corrente é justamente essa daqui, 94,2 miliampere. Então, 94,2, aí tem o mili. O mili é 10 a menos 3. Pronto. Agora você resolve para R. É só você pegar isso aqui tudo e passar para lá dividindo. O resultado vai ser R é igual a 0,11 dividido por 94,2 vezes 10 a menos 3. E aí, você pega esse 10 a menos 3 que está no denominador e joga para o numerador. Mas para isso você tem que trocar o sinal do expoente. O resultado vai ficar 0,11 vezes 10 ao cubo sobre 94,2. 10 ao cubo é 1000. E aí você multiplica esse 0,11 por 1000. É só caminhar com a vírgula. Você vai caminhar 3 casas. Então fica 110 e aqui 94,2. Aí agora você tem que fazer a conta mesmo, não tem muito como escapar. É uma conta de dividir. Só que antes, você olha para cá para as alternativas. Ou vai dar 0,02, ou 0,2, ou alguma coisa do tipo 2, ou tipo 20. A gente consegue ver que essa conta vai ser alguma coisa um pouquinho maior do que 1, porque o 110 é só um pouquinho maior do que o 94,2. Então, eu vou chutar aqui que isso é aproximadamente 1 ohm. Claro que não é, é um pouquinho mais, deve ser 1,2, 1,15, 1,13, deve ser por aí. Só que isso é importante pelo seguinte, o Rzinho sozinho, uma das resistências internas, já tem 1 ohm. Isso já elimina as alternativas A, B e C. E agora o problema pede para a gente a resistência interna das pilhas. Então, não é de uma só, é das duas. Ou seja, Rzinho mais Rzinho. Então, ele quer, na verdade, 2 vezes R. Como o nosso Rzinho é mais ou menos perto de 1, 2 vezes R vai ser mais ou menos perto de 2. Então, você já elimina também a letra E e você consegue, sem fazer a conta, deduzir que a resposta é a letra D. Inclusive, o problema fala mais próximo de. Quando o Enem fala isso, é porque ele está admitindo que você vai precisar fazer alguma aproximação ou que a resposta não vai ser exata. E é o caso dessa questão. Você não tem que fazer a conta complicada, você só tem que reparar que isso daqui é perto de 1, eliminar todo mundo que é menor do que 1, e você percebe que isso aqui é 1. 2 vezes 1 é 2, não 20. Então, elimina a última também. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal para me ajudar. Se você tiver qualquer pedido, de dúvida, questão, conteúdo, é só deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.